Vou te fazer uma pergunta que parece simples, mas tem um peso gigante. Você tem orgulho da internet que você entrega aí na sua cidade? Veja bem, esse é um ponto muito importante quando a gente está criando um novo negócio, que é você ter orgulho e você coçar a própria coceira. Você criar um produto que resolve um problema que também é seu. Então, tenho certeza que a maior parte dos provedores começou nesse ramo exatamente para resolver uma demanda própria dele. Eu conheço, por exemplo, provedores que começaram, ele tinha uma rede de farmácias numa cidade e criou uma rede para interligar elas e de repente ele tinha uma rede pronta e começou a vender a internet para os amigos, para os vizinhos, etc. e virou um provedor gigante. Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX e esse é o primeiro episódio da nossa nova série Espírito de Provedor, onde vamos abordar temas que mostram como os provedores estão revolucionando a conectividade e a resiliência da internet no Brasil. E por que esse tema de coçar sua própria coceira tem tudo a ver com o espírito de provedor? Porque muitos de vocês começaram exatamente resolvendo problemas que vocês tinham, como o caso do cara que usou a rede para começar a interligar as farmácias e depois atender os outros. Tenho certeza que muitos de vocês atendem os próprios condomínios em que vocês vivem. Tinha um cliente nosso lá, por exemplo, que quando dava um problema, ele, cara, é um inferno, porque meus vizinhos todos começam a me xingar e tal. Então, esse é o espírito de provedor, porque você está resolvendo um problema que é seu e que te afeta diretamente no seu dia a dia. Então, o provedor, ele tem que ter essa resiliência de trabalhar para criar um produto que ele vai se orgulhar de usar, mas também ele está muito mais exposto, porque, por exemplo, um executivo de uma grande operadora, ele não tá, os vizinhos dele vão reclamar com ele, a vizinhança não vai reclamar com ele, não vai alguém de madrugada ligar no celular dele para reclamar que a internet não está funcionando. Então, o espírito de provedor é exatamente isso, né? É essa gana que o cara tem de não só criar um produto de excelente, mas ele está muito mais próximo do cliente, ele tem um atendimento muito mais personalizado, ele consegue entender o que cada cliente quer e buscar esse tipo de solução. Então, contando um pouco da minha história pessoal acerca desse tema. Aos 10 anos eu morava num prédio e que a varanda desse prédio dava para ver a varanda aqui da OpenX. Tinha assim uma frestinha minúscula. Mas aí um belo dia, o que eu fiz? Botei fiz um enlace de rádio lá com o Ubiquiti para ligar a varanda da OpenX na varanda da minha casa. Um belo dia a gente estava fazendo um churrasco lá, que a gente estava com os vizinhos lá, a gente assistiu o Super Bowl. E aí, o que aconteceu foi que bem na hora do Super Bowl, pum, a net caiu. A net, que hoje é claro, caiu e deixou a gente na mão. Só que eu lembrei que estava com aquele link lá que eu tinha colocado só para poder exatamente usar para aquele link para chegar na rede da OpenX para fazer a gerência dos equipamentos. Eu falei, cara, é a hora de fazer esse negócio funcionar. E eu peguei, usei através da internet, conexão com a ESPN lá pra gente conseguir transmitir e meus vizinhos ficaram, cara, como que a gente tá conseguindo ver o Super Bowl? Está todo mundo aqui no grupo do condomínio reclamando que não funciona. Quando eu mudei desse apartamento para um outro prédio, infelizmente a minha varanda dava pro outro lado, era perto aqui da OpenX também, até mais perto, mas a varanda dava pro outro lado, eu não conseguia enxergar. Então, quando eu fui contratar um anel de fibra ótica aqui em São Paulo, eu virei pra operadora, tava aquela questão de tenta melhorar o preço daqui, ia colar naquela negociação, o cara não conseguia fazer mais nada, eu falei, então, você consegue me dar um par de fibras da OpenX até esse endereço? É bem perto. O cara falou assim, cara, até consigo, mas me explica o porquê. Eu falei, cara, eu moro lá. Falei, tudo bem, mas eu vou deixar o cabo lá no poste para entrar para dentro do prédio, aí você se vira para abordar. Eu falei, não, tranquilo. Então o que eu fiz? Eu peguei, conversei com o condomínio para poder pegar, instalar, conseguir entrar com esse cabo dentro do prédio para conseguir levar a fibra até a minha casa, porque para mim é muito importante isso. Não só que a internet aqui na OpenX funcione muito bem, mas eu quero viver isso. Eu quero, por exemplo, que lá na minha casa tenha essa mesma internet. Porque se, por exemplo, tiver com pau no Instagram, igual de fato uma época teve problema com o Instagram, o problema que eu vou sentir na minha casa é exatamente o problema que meus clientes podem estar sentindo. Então, a gente consegue, de fato, usar e se importar muito mais. Qual produto que eu vou me importar mais? Um produto que eu crio para os outros usarem ou um produto que eu crio e eu também uso? Eu sou um usuário. Então, a percepção que a gente tem daquilo, o valor que a gente dá, a busca incessante pela qualidade é muito maior quando você de fato está usando aquele produto no seu dia a dia. E lá em casa, por exemplo, eu não somente levei um link de 10 GB de fibra da OpenX até minha casa. Por exemplo, quando eu mudei para esse apartamento que a varanda não dava para OpenX, eu não passei muitos cabos de rede lá, então tinha alguns pontos da casa, por exemplo, que o sinal não funcionava. Então, o que a Paula falava? Que a internet não estava funcionando direito. Ela não quer saber se o ponto de acesso não estava no lugar bom, se eu não tinha passado o cabo de rede, não. Para ela, a internet não funciona. Aí ela pegava, desligava, usava o 4G para poder conectar. Então, quando a gente mudou para um outro apartamento nesse mesmo prédio, o
que eu fiz? Eu fui lá, espalhei cabo de rede, ponto de acesso, deixei a casa muito mais preparada, porque eu quero ter certeza que se tiver algum problema, seja um problema da OpenX e não algum problema dentro da minha casa, para que a gente consiga ter uma experiência muito melhor. Então hoje, por exemplo, além desse link de 10 GB que eu tenho da OpenX até a minha casa, essa varanda agora dá para a varanda da OpenX, eu também tenho um link de rádio que é backup. Então na minha casa hoje, o link principal é um 10 GB da OpenX e o link de backup é um rádio da OpenX que liga na minha varanda lá em casa também. Então a gente está falando desse espírito do provedor, de como a gente cria produtos que a gente tem orgulho de usar. Tudo que a gente criou aqui na OpenX até hoje, a principal pergunta foi: tem alguém já fazendo dessa forma, da forma que a gente gostaria que existisse? Porque se já tem alguém fazendo, também não faz sentido você reinventar a roda. Mas não é só fazer, é fazer e fazer muito melhor, ou às vezes fazer algo que não tem ninguém fazendo. É isso que é a principal diferença. Então, quando a gente foi fazer o nosso produto de trânsito IP, antes do Renato ser o cliente da OpenX de IP também, antes da gente fazer isso, os clientes me perguntavam: qual operadora você recomenda? Não tinha nenhuma operadora que eu pudesse recomendar, porque essa operadora tem uma boa conectividade, mas o atendimento é muito ruim. Essa daqui tem um atendimento mais rápido, mas ele não tem uma boa qualidade. Então, o que a gente tentou buscar com o nosso Link IP? Altíssima qualidade com um atendimento de excelência. Então, isso que a gente buscou quando a gente foi fazer. Por exemplo, do produto de mitigação de ataque DDoS. Eu testei todas as soluções que existem no mercado, eu testei Arbor de várias operadoras, testei Coreiro, testei tudo. Nada tinha o nível de qualidade que eu precisava para entregar para o meu cliente. Então foi daí que surgiu a necessidade de a gente criar uma solução. Então a gente bolou a solução, testou e resolveu, porque todas o que a gente conseguia achar no mercado sempre tinha alguma coisa, algum efeito colateral, alguma coisa que não funcionava, algum ataque que continuava passando, e a gente ficava debruçado e tentando: olha, vou ter que abrir um chamado com o fornecedor da solução porque não está funcionando. Então, falei: cara, vamos criar algo nosso, porque se não funcionar, a responsabilidade é nossa, quem tem que resolver é a gente. Então foi exatamente essa questão de coçar a nossa própria coceira, foi resolver um problema que era nosso. Então, resolver um problema que é seu vai te ajudar bastante a criar novos produtos e criar soluções que vão ser muito melhores para o seu usuário. Porque muitos dos problemas que você tem, por exemplo, tem provedores que criaram soluções, por exemplo, de vigilância eletrônica, que eles entregam esse produto de valor agregado. Então, enxergue oportunidades que você vai ter de outros negócios orbitando aí no mundo do acesso à internet. Por exemplo, eu preciso monitorar a minha loja, preciso monitorar a minha casa. Cara, cria um produto de monitoramento e oferece para os seus clientes. Se você é um usuário e aquele produto funciona bem para você, tem grandes chances de você ter um mercado para explorar também, né? Então tem vários provedores que começaram a ter mais produtos para oferecer para o cliente, e quanto mais produtos você tiver para oferecer para o cliente, mais difícil vai ser ele deixar de ser o seu cliente e ir para um concorrente. Porque ele vai: cara, não é só agora eu sair por causa do link de internet do outro cara aqui é melhor. Não, ó, o link de internet desse aqui, do provedor atual, é bom, ele faz a configuração dos meus equipamentos aqui da rede interna, ele faz a solução de monitoramento, então ele te entrega um produto muito mais completo. Então, esse tipo de abordagem também vai ajudar, e ele tem tudo a ver com o espírito de provedor. Então, muitas vezes é muito importante você parar e refletir: essa rede que eu entrego é a rede que eu usaria, que eu seria muito feliz de usar? Então, muitas vezes a gente vê pessoas trocando ótimos fornecedores por fornecedores de qualidade inferior por causa do custo. É óbvio que a conta tem que fechar, mas muitas vezes você não vai entregar o melhor produto, porque, por exemplo, o Link IP, ele é um ingrediente, é o principal ingrediente que você tem hoje na hora que for entregar o produto para o seu cliente. Porque se você for olhar a tecnologia, as grandes operadoras usam fibra ótica, você usa fibra ótica. Roteador, as grandes operadoras usam raio, usa Juniper, você usa raio, você usa Juniper. Então, uma das coisas que vai ser principal diferença é exatamente o atendimento, que a gente já falou bastante aqui no canal sobre atendimento, e o Link IP. Isso vai fazer total diferença. Então, pare e pense: é a melhor rede que eu posso entregar para o meu cliente? Então, pense nisso e foque nisso, que você vai ter com certeza resultados muito melhores. Se cada provedor regional fizer isso, o Brasil não vai ter só muita fibra espalhada, mas vai ter um altíssimo nível de conectividade e cada vez a melhor internet do mundo.